Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. As últimas páginas do processo de papel estão sendo viradas. Na Justiça do Trabalho, mais da metade dos tribunais já aderiram ao processo judicial eletrônico, o PJE. Hoje vamos discutir como essa mudança está afetando o trabalho dos corregedores de justiça, responsáveis por fiscalizar e orientar a atividade judicial. Está conosco o desembargador Edson Mendes de Oliveira, corregedor do TRT de Santa Catarina. Ex-professor universitário, ele foi um dos primeiros magistrados do Brasil a ministrar uma aula por ensino à distância no ano de 2006. Desembargador Edson, é uma satisfação tê-lo conosco no programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e para debater justamente um assunto que é típico da sua atividade nesse momento. O senhor que é o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Bom, a Justiça do Trabalho está passando aí por um importante momento de transição do processo físico para o processo eletrônico. E uma unidade judiciária que convive com esses dois tipos de processos certamente nem sempre consegue ter uma uniformidade nos seus procedimentos. A pergunta, como é que essa transição está afetando também o trabalho da corregedoria? Na verdade, como você falou, é uma questão de tempo, uma questão de transição, e nós, na verdade, as varas que começaram agora com o processo eletrônico ainda não chegaram ainda a ser visitadas pela corregedoria. É verdade que nós temos ainda, convivendo ainda o processo, o PROVI aqui na Justiça do Trabalho de Santa Catarina, que foi um precursor do processo judicial eletrônico. Sim. Tá? Então, tem algumas unidades que já têm o PROVI. O processo judicial eletrônico só foi instalado até agora na Vara do Trabalho de Navegantes. Precursor, inclusive, no Brasil. Exatamente. E é uma instalação nova ainda, nós deixamos por último esta vara para nós fazermos a correção, porque ainda temos que dar um tempo para que ela trabalhe para depois fazer uma fiscalização, né? Certo. Então, mas nestas outras, por exemplo, Joinville, que já estivemos e que tem o processo virtual e convivendo com o processo em papel, nós não vemos, por parte da corregedoria, não há problema algum nessa nossa análise. Bom, um dos principais objetivos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com o processo judicial eletrônico, o PJE, que está agora em processo de instalação pelo Brasil afora, é justamente reduzir o tempo de duração do processo. No entanto, o que se cogita, o que se comenta nas rodas especializadas é que o processo ele deverá ganhar agilidade apenas até um certo ponto, pois quando chegar ao gabinete do juiz, aí justamente nós precisamos de um juiz para julgar e o sistema não vai fazer esse trabalho. A pergunta, o aumento do número de juízes é uma condição essencial para o sucesso do PJE? Não vejo. O PJE tem várias vertentes. Tá? Ele, em primeiro lugar, vai haver uma economia enorme de papel, de burocracia, né, que se encurta com essas atividades virtuais. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o processo terá um tempo menor de sua tramitação até a sentença. Sim. Né? Isso é verdade. Agora, teremos naturalmente um gargalo no momento da decisão, porque a decisão é feita por um juiz e não virtualmente, né? Claro. Embora colocada essa decisão no sistema virtual, mas ela passa pela análise do magistrado. O processo ainda é muito novo ainda para nós fazermos uma análise mais profunda. Nós vamos ter que analisar este processo com o passar do tempo para ver onde nós podemos fazer com que ele também ganhe rapidez nas decisões. E na sua opinião, desembargador Edson, qual é o impacto que o PJE terá na organização do trabalho dentro das secretarias, se nós considerarmos a quantidade de servidores e também o perfil desses servidores? Aí, sem dúvida, vai haver uma mudança muito grande. E nós temos que estar bem cientes, conscientizados dessas mudanças.
e temos que agir rapidamente no treinamento desses nossos servidores, que vão ter que ser remanejados para outras funções. Algumas funções que ainda hoje se exercem não terão sentido com o processo judicial eletrônico, de tal modo que esse pessoal tem que ser treinado para outras atividades. Talvez aí, até complementando a resposta anterior, alguns destes servidores poderão, quem sabe, ser transformados em auxiliares dos juízes, né? Aí sim, talvez dando mais agilidade nas decisões. O senhor tem observado nas andanças aí pelo Estado alguma resistência por parte dos servidores a essas novidades que estão sendo implantadas? Toda novidade gera resistência, em todos nós, tá? Eu lembro que quando se começaram a utilizar os computadores, eu mesmo tive grande resistência, né? Nós que somos ainda da época da máquina de escrever, sim, quando veio essa questão de computadores, foi um desafio muito grande. Mas depois que nós aprendemos a lidar com essa nova ferramenta, não queremos mais voltar para trás, né? Então, isso vai acontecer também com o processo judicial eletrônico. Bom, dentro da concepção do processo eletrônico ainda, há mais ou menos 2 anos o TRT de Santa Catarina adota a modalidade de correição à distância que o senhor pegou aí esse bonde andando. Gostaria que o senhor explicasse em linhas gerais como é que ela funciona e quais são as principais vantagens. Esta correção que nós denominamos semipresencial, ela funciona agora, ainda que estamos lidando com o processo no papel, né? Nós fazemos uma seleção dos processos, esses processos são trazidos das unidades para a corregedoria e aqui, com o devido tempo, com toda a equipe, nós fazemos uma análise desses processos. De modo que, quando nós nos deslocamos até as varas para examinarmos como que estão as coisas lá no local, nós lá ficamos menor tempo, né? Porque os processos, na verdade, já foram analisados previamente. Então, com isso, nós vamos com uma equipe menor, com menor custo, né? E ficamos menos tempo viajando. Isto é uma vantagem muito grande. Não elimina, evidentemente, o nosso deslocamento, porque esse contato pessoal, essa presença do corregedor, conversando com o juiz, com os servidores, com os advogados, até com a imprensa nós temos tido contato, né? Isso é muito importante para que nós aperfeiçoemos o nosso trabalho jurisdicional. Muito bem, desembargador Edson, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só 1 minuto.